versículo 1. E vamos trabalhar o texto a partir do versículo 24. Que número que é aí, pastor? É página 1164. Tá pertinho. Isso. 1164. Nossa, cachorrada agora tão feliz. Hoje está merecendo uma bomba aí também. Não tem, né? O cachorro está muito na casa. Tem uma no cão. Tem bomba no carro? Muito bem. Mas tá. No sermão passado, estudando Colossenses, nós vimos que a supremacia de Cristo é suficiente para o cristão. Isto deveria gerar em nós uma maior confiança. Uma confiança maior do que? Na suficiência de Cristo. Isso deveria gerar o devido afeto ao Senhor, que tanto fez por nós. Deveríamos estar considerando essas questões. E hoje nós vamos trabalhar Cristo, a razão da dedicação pela igreja. Colossenses, irmã. Ajuda aí, Marcelo, para ela acompanhar o estudo. Colossenses 1. É que é pequenininho, irmã. É daqueles com poucas folhas. Você pensa que está começando e já terminou. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Cristo é a razão da dedicação pela igreja. Se temos alguma dedicação, nós precisamos ter a razão certa, Cristo. Cristo é a razão da dedicação pela igreja. Essa dedicação, ela deve se expressar em esforço infatigável pela igreja. Vamos ler o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Muito bem. Aqui, o apóstolo Paulo, após ter feito uma oração, vamos ver a oração dele, começa no capítulo 1, aqui no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, ele orando pela igreja de Colossos, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Note que muito do que está contido nessa oração tem a ver com o contexto. Vamos lembrar que o contexto ali, ele está orientando a igreja quanto ao perigo do gnosticismo. Lembrando que o gnosticismo era uma seita que estava trabalhando em cima do conhecimento, de questões místicas. E quando abordava a Bíblia, era tentando olhar algum ensinamento por trás daquilo que está escrito. Então, o apóstolo Paulo, na sua oração, ele está trabalhando
a suficiência da palavra de Deus e de Cristo. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade do Senhor, e de toda a sabedoria que há no Senhor, e entendimento espiritual que temos em Cristo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Como que a pessoa vai viver de modo digno do Senhor? Conhecendo a sua palavra. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o alvo. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem. Então, nós vimos aqui no versículo 11, ele pedindo forças para suportar as provações e com gratidão. Paulo, ele está orando pelos colossenses para que eles possam passar as provações com alegria e gratidão. Eu vou ler um texto em Tiago para vocês. Deixa eu mesmo abrir. Quem quer anotar? Tiago, capítulo 1, versículo 2. E diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Parece um tanto estranho e antagônico, né? Nós temos alegria na provação. Mas a alegria que aqui está citada na provação, ela está trabalhando com a ideia do discipulado. O que é um discípulo? Aquele que segue os passos. E a alegria da provação aqui é o seguinte: Jesus já trilhou esse caminho de provas, de lutas, e eu estou seguindo os passos dele. Então isso é uma alegria, eu estou no caminho certo. Eu estou seguindo os passos de Jesus, que passou por lutas, por provas nessa vida. Então nós temos que ter a alegria de passar pelas provas que o Senhor passou, sabendo que Ele já trilhou aquele caminho. Então, isso deve render alegria. E sabendo que essa prova da nossa fé, uma vez confirmada, ou seja, tendo vitória, produz perseverança. Uma fé perseverante, que não esmorece. Uma fé fortalecida. Muito bem. Voltemos para o texto de Colossenses. Então, o sofrer com alegria é a própria esperança, a própria experiência que Paulo teve. Note, o apóstolo Paulo, no versículo 24, o que ele fala? Me regozijo nos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo. Interessante esse termo que ele está usando aqui. E preencho as aflições, o que resta das aflições de Cristo. Dois aspectos a serem vistos aqui. Primeiro aspecto é que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, e que devemos ter por alegria seguir o caminho dele, isso é uma extensão do sofrimento de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo ainda hoje sofre pelo seu corpo, que somos nós. Ainda hoje pela manhã, estudando Hebreus, o que nós vimos? Que Jesus está sentado à destra do Pai nos céus. E a única vez que a gente vê ele se levantando do seu trono é quando Estevão está sendo apedrejado. Para interceder. Ele é o nosso intercessor. Então nós vemos Jesus se levantando naquele momento. Estevão contemplando os céus, vê Cristo em pé à destra do Pai.
intercessão. Nós, como crentes, nós já temos o perdão, a salvação, mas ainda dependemos da intercessão de Cristo por nós. E isso Ele está fazendo. Precisamos crer e ter essa confiança para podermos desfrutar devidamente desta bênção. Então, a união com Cristo envolve a união com os sofrimentos de Cristo. Romanos 8,17 diz assim: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, nós já estamos com a garantia da glorificação. Em Efésios, nós já pudemos estar estudando lá no capítulo 2, que nós já estamos assentados com Cristo. Já estamos à destra do Pai, por direito, adquirido pela fé, pelo crer, porque Ele nos dá o quê? Uma vida eterna. Então nós já temos esse bem adquirido. Daí o porquê Paulo pode falar de sua morte como sacrifício. Quem quer anotar em Filipenses capítulo 2, versículo 17. Um pouquinho antes de Colossenses aí, encostado. 2. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Aqui o apóstolo Paulo, numa das suas cartas de prisão, aguardando sua execução, ele está falando que a sua execução não é em vão, que a sua execução ela é oferecida por libação, como sacrifício ao Senhor. Porquanto para mim viver é Cristo e eu morrer é lucro. Hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Notem que essa união com Cristo nos envolve, nos faz tornar participantes do seu sofrimento. E o que Cristo pede de nós? Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso sacrifício. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Envolve consagração. A consagração envolve sacrifício, participação no sacrifício de Cristo. A história fala dos anabatistas. Os anabatistas, eles tinham um distintivo. Eles diziam assim: a coroa de espinhos está em cima da coroa de glória. A coroa de espinhos está em cima da coroa de glória. Os anabatistas eram um grupo que eu considero remanescente fiel. Quando, na perseguição da Igreja Católica, quando da reação do movimento da Reforma, os luteranos estabelecem a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana. E o que ocorreu? Ocorreu que os anabatistas, eles tinham uma doutrina muito semelhante à nossa aqui. Eles criam no reino milenar, eles criam nas dispensações, eles criam no batismo imersionista, eles não criam no batismo de crianças. Exatamente a mesma sequência doutrinária que nós. E
que aconteceu? Perseguição, execução de anabatistas, prisão, na fogueira, por detalhe, colocado pelos reformados, mais católicos. Eu assisti um filme dos anabatistas, onde o líder deles foi colocado na fogueira e antes de ser queimado a fogueira, foi arrancada a língua dele, por tudo que ele pregava. E eles eram perseguidos e mortos, por isso que eles tinham esse lema. Tá? E o lema deles, o que era? A coroa de espinhos está em cima da coroa de glória. O caminho do sofrimento. Mas eles viviam a fé que eles criam. E nós devemos crer também. Nós fizemos uma profissão de fé. Um dia nós conhecemos a salvação em Cristo. Um dia nós compreendemos Romanos 10:9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Um dia compreendemos a necessidade de nos rendermos a Cristo. Isso deve acentuar a nossa identidade com Cristo. Isso deve tornar a nossa ligação, em especial a sua morte, que nos comprou com sangue. Na profissão de fé, pelo nosso batismo, alguns ainda vão ser batizados aqui. Vamos ver no que está a ligação do batismo. Romanos, segura aqui em Filipenses, que vamos botar aqui, e vamos em Romanos, capítulo 6. Página 1096. Romanos. Capítulo 6. A partir do versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós precisamos morrer com Cristo, morrer para a nossa carne, para a nossa vontade, para os pecados. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aqui está falando da velha criatura, do velho homem que deve ter morrido com Cristo. E como o batismo ele deve simbolizar o meu novo nascimento, a morte do velho homem, o nascimento do novo homem, ele simboliza isso. Está ligado a sofrimento. Isso vai trazer implicações para a nossa conduta de vida. No memorial da ceia do Senhor, isso também é lembrado. Cada vez que a gente participa da ceia do Senhor, diz assim o texto: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A união com Cristo envolve a união de Cristo com os nossos sofrimentos por Cristo. Paulo foi questionado: por que me persegues? Disse Cristo. A perseguição
feita à igreja é uma perseguição a Cristo. Vou ler um versículo de 1 Coríntios 3,16. Quem quer anotar aí? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Note, não está falando de uma pessoa, está falando de algumas. O corpo de Cristo, a igreja, tá? Que sois vós, que habita em vós, está falando da igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A igreja é algo sagrado para Cristo. Versículo 25, voltando lá em Colossenses. Estou aqui em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 25 ao 27. Da qual, igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A dedicação que aqui se expressa é desse esforço infatigável pela igreja, nos unindo às aflições de Cristo, fazendo-nos provar o mistério de Cristo em nós. Do que é esse mistério que nós estamos falando aqui? A igreja. A igreja é o mistério que esteve oculto. No Antigo Testamento não existe nenhuma alusão, ou profecia, ou expectativa, ou existência da igreja de Cristo. Isso foi algo revelado, e o apóstolo Paulo aqui fala: eis o mistério do corpo de Cristo, a igreja, que de ambos fez um, conforme Efésios, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, a igreja. Vamos lembrar que no tempo do Antigo Testamento existia o judaísmo. Então era necessário agora que os judeus crescem em Jesus para fazer parte de Cristo. E que os gentios, todas as raças que não são judeus, crescem em Cristo para ser salvos. E desses dois grupos, judeus e gentios, foi feito um novo. Este é o mistério, o corpo de Cristo. Até então, no Velho Testamento, só os judeus que conheciam a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Na verdade, de Deus, né? E aguardando o Messias. O fato é que quando o Messias veio, eles não creram. Então, eles estão hoje cegados, apesar que isso estava profetizado também pelo profeta Isaías. Que vendo não iriam ver, que ouvindo não iriam escutar, e não fossem salvos. Tá? Então, quando Jesus esteve aqui, o Messias de Israel, eles não creram. E daí Deus levantou um novo povo, que é o mistério, a igreja, que não estava revelado no Antigo Testamento. Nenhum profeta do Antigo Testamento teve essa revelação. Era um mistério aqui então. Então faltava muito pouco conhecer Deus no Antigo Testamento. Muito. Não tinha noção de quem era. Eles, na verdade, eles conheciam Deus diretamente. Né? Os povos adoravam o terceiro da vida. Então, eles tinham deuses, né? Eles confiavam Eles mais que existiam falavam. em confiar em Deus. Eles não queriam saber. E também tinha o problema do novo nascimento, né? Ainda hoje estava estudando à tarde o Nicodemos. Ele era um fariseu, conhecedor das Escrituras, um líder da nação, e não havia novo nascimento. Né? Então, a questão do novo nascimento também é uma questão que é um dos problemas hoje ainda, que continua hoje. Né? Nós temos
muita gente religiosa, mas poucas nascidas de novo. Interessante que eu acho, é uma convicção minha. Quando a gente estuda sobre arrebatamento, não existem sinais do arrebatamento. E não existe nenhum comentário que vão sentir falta de alguém. Isso é tudo fruto da cabeça das pessoas. E a gente que mais ouve é isso. Fulano sumiu. Então, o que acontece? O que acontece é que eu acho que são tão poucos que nem falta. Mas os salvos dizem que os salvos irão ouvir o toque da trombeta, só os salvos. Os que forem arrebatados vão. Arrebatar. As pessoas que não salvam não vão dar nem conhecimento. Não vão perceber nada. Né? O pessoal confunde porque mistura com segunda vinda. É um outro assunto, é uma outra situação. Porque a segunda vinda está ligada à promessa de Israel, a implantação do reino. E o arrebatamento está ligado à igreja. Então, por se confundir Israel e igreja, forma-se essa confusão. Está entendendo? Mas a gente tem estudado aí paulatinamente, ponto a ponto, para que a gente consiga discernir melhor. Tem igreja que não assimila aquele reino milenar, né? Não, aí já é uma base doutrinária diferente. Eles não creem nisso. Embora esteja escrito, né? Muito bem. Então, aqui nós podemos ver então essa questão do mistério Cristo em vós. E aqui incluindo, inclusive, a questão dos gentios, né? Muito bem. Versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Qual que é o alvo? Qual que é o alvo da igreja? Apresentar o homem perfeito, ou seja, a finalidade da dedicação é apresentar cristãos maduros. Interessante que aqui está envolvendo algumas palavras. O cristão maduro, teleoi, em grego, era um termo que os gnósticos gostavam muito, porque era muito usado nas religiões dos mistérios, indicando aos iniciados os segredos dessas religiões. E aqui o apóstolo Paulo está usando o mesmo termo para a igreja. Ou seja, essa maturidade ela tem que ser alcançada na igreja em Cristo e não no gnosticismo. O pessoal que está estudando hermenêutica, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra perfeito é a mesma palavra para maduro. Então, qual é o alvo da Escritura? Qual o alvo da igreja? Aprimorar. Aperfeiçoar. Para levar o crente à maturidade. Esse é o alvo da igreja. A razão de existir da igreja é conduzir o crente à maturidade. As outras atividades, elas têm que ser braço para isso. Por exemplo, nós temos o louvor. Qual é a finalidade do louvor? Além de adorar a Deus, preparar o nosso coração para receber a palavra. Enquanto nós estamos cantando, adorando a Deus, nós estamos deixando o nosso coração amolecido para a hora chegar com poder. Porque o alvo da igreja é conduzir o crente à maturidade.
O crente, ele tem que ser melhor a cada dia. A fé, ela é uma fé progressiva. E Hebreus fala isso, a fé progressiva, sem a qual ninguém irá a Deus. Agora, como que é a fé progressiva? Se nós estamos exercitando a nossa fé e temos uma fé que tem uma certeza e convicção, conforme Hebreus 11, o que vai acontecer? Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem, como crente. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Eu tenho que trilhar esse caminho da maturidade. Esse é o alvo. Esse é o alvo a buscarmos. Mas, em Cristo, todos podem ter conhecimento. Lembrando que conhecimento em grego é gnoses. Interessante como o apóstolo Paulo, ele usa os termos dos gnósticos para a igreja, mas dentro da palavra. Né? Então, em Cristo, todos podem ter conhecimento, gnoses, e maturidade, teleo. Então, os dois termos, segundo o poder de Cristo. Ou seja, a supremacia de Cristo é suficiente para o cristão. Pois Cristo é a razão da dedicação pela igreja. A dedicação que se expressa em esforço pela igreja. Como exemplo disso, nós temos o apóstolo Paulo. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Você tem sido exemplo de esforço? O seu viver é um viver como o apóstolo Paulo? Você está seguindo as pegadas de Cristo? É um verdadeiro discípulo? Tem tido alegria nos caminhos de provação? Viver o cristianismo, ainda estava conversando isso antes do culto, não é fácil. Viver todo esse ensinamento que estudo estamos tendo aqui, durante a semana, pela manhã, à noite, nós encarnarmos isso, transformar isso em vida, vai exigir dedicação. O caminho para a maturidade é um caminho de devoção, de santidade. E as pessoas, aí sim, vão enxergar em nós pequenos cristãos de verdade. Amém. Amém por isso? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar?